Agora estudaremos a segunda carta aos Coríntios. O texto que nós vamos ler se encontra em 2 Coríntios. Irmã Cida Gênova, por gentileza, desliga o microfone aí. Por gentileza. Cada um tem um professor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, irmãos. A partir do versículo 3 até o 14. Os irmãos, por gentileza, tomem as suas Bíblias. E eu passo a ler. O texto diz assim, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e mormente em relação a vós. Pois outra coisa não vos escrevemos, senão as que ledes, ou mesmo reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte nos reconhecestes, que somos a vossa glória, assim vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, a carta segunda aos Coríntios é uma carta de fortíssimas emoções, irmãos. Em alguns momentos, extrema serenidade, alegria, conforto e consolo. Em outras, fortíssimas exortações também. E esta carta, ela traz reflexões extremamente profundas para a vida do cristão, não é? E a autoria da carta é de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta na província da Macedônia, por volta do ano 56 depois de Cristo. Tudo bem até aqui? Muito bem, irmãos. Amados, como que se deu a escrita dessa carta, né, irmãos? Existem alguns pontos que são um pouco desconhecidos, né, por nós a respeito da vida de Paulo junto à igreja de Corinto, tá, irmãos? O livro de Atos é quem fornece os dados das viagens de Paulo, né, das suas estadas nas cidades onde ele fundou as igrejas. E a primeira carta, a segunda carta aos Coríntios, ela traz algumas informações que não são possíveis afirmar, né? Porque o livro de Atos deixa um pouco em aberto, né, algumas situações. Mas basicamente foi assim, irmãos. O apóstolo Paulo fundou a igreja em Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Tá certo, irmãos? Voltou para Antioquia e ali ele iniciou a terceira viagem. Quando ele chegou em Éfeso, ele ficou sabendo de alguns problemas que estavam acontecendo na cidade de Corinto, irmãos. Quando ele chegou em Éfeso, ele ficou sabendo de alguns problemas que estavam acontecendo na cidade de Corinto e escreveu uma primeira carta, que não está na Bíblia.
não é? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que é a primeira carta aos Coríntios, né? Que está na Bíblia. Lá Paulo fala sobre uma outra carta que ele já havia escrito. Não sei se os irmãos se recordam que na semana passada foi falado sobre isso. Na primeira carta, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: assim como já vos escrevi por carta. Ou seja, então, Paulo já havia escrevido uma primeira carta antes de 1 aos Coríntios, tá certo? Tentando resolver aquelas situações, né? Porém, irmãos, depois dele ter escrito isso, os que vieram trazendo as notícias vieram com a resposta daquela carta e algumas dúvidas que a igreja de Corinto tinha a respeito de casamento, a respeito de carne sacrificada, a respeito da ceia, a respeito do dom. Então o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta, que é a primeira carta aos Coríntios, tá certo? E aí então, ele vendo que não houve a solução para o problema, ele se dirige pessoalmente a Corinto, tá? Esse dado não é fornecido pelo livro de Atos. Esse dado ele é coletado pela segunda carta aos Coríntios. Algumas informações levam-nos a entender isso. Ele foi lá, irmãos, para tentar resolver pessoalmente os problemas que estavam acontecendo. Questões lá de adultério, né, irmãos? Questão de litígio entre os irmãos, tá certo? E houve um grande problema, irmãos. Os irmãos, alguns irmãos ali, não receberam o apóstolo Paulo na autoridade de apóstolo. Tá certo, irmãos? Esta visita do apóstolo Paulo à cidade de Corinto, que foi a segunda visita que ele fez, é chamada de visita dolorosa, irmãos. O apóstolo Paulo, chegando lá, ele foi mal recebido pela igreja, por alguns, por muitos, tá? E o seu ministério foi questionado, tá certo? Então o apóstolo Paulo ele sai desta visita desolado, desconsolado e entristecido. É conhecido como a visita dolorosa, tá certo? E então, irmãos, quando ele chegou a Éfeso, quando ele voltou para Éfeso, ele escreveu uma outra carta, que também não está na Bíblia, tá? Que é conhecida como a Carta Severa. Essa carta é uma carta onde provavelmente ele reafirma os erros da igreja e provavelmente coloca algum desabafo ali. E ele não sabe o que vai acontecer, irmãos, a partir daquela carta. Ele não sabe qual vai ser a reação dos coríntios, não é? E então ele manda Tito saber como está a situação lá. E louvado seja Deus, irmãos, que quando o apóstolo Paulo estava agora na Macedônia, região de Filipos, né, irmãos, Tessalônica, Tito, que havia sido enviado para saber como é que estava a situação após aquela visita dolorosa e aquela carta severa, Paulo não sabia o que estaria, né, por vir. Mas Tito, irmãos, volta com ótimas notícias. Tito volta com um consolo muito grande para a vida do apóstolo Paulo, dizendo ao apóstolo Paulo que os irmãos de Corinto haviam acatado aquela repreensão do apóstolo Paulo, haviam corrigido os erros que o apóstolo Paulo havia apontado e eles estavam arrependidos e dispostos a obedecerem ao apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo escreve agora a segunda carta, que por isso, irmãos, é conhecida também como a carta da reconciliação. Por que carta da reconciliação? Primeiramente, porque aqui a igreja se reconciliou com Paulo. Aqui agora, então, a igreja reconhece o ministério apostólico do apóstolo Paulo e se submete, não é, às suas doutrinas. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá no capítulo 10 sobre o ministério da reconciliação que Deus fez através de Cristo, onde está escrito que Deus, através de Cristo, estava consigo reconciliando o mundo, não é isso? E então, irmãos, por isso que a segunda carta aos Coríntios também é conhecida como a carta da reconciliação. Tudo bem, irmãos, até aqui? Fortes emoções, não é, irmãos? Fortes emoções, tá certo?
Irmãos, então o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta. E a segunda carta, ela tem duas ênfases, tá, irmãos? A primeira ênfase, o apóstolo Paulo, ele quer demonstrar o seu amor pela igreja, o amor de alguém, de um pai, tá certo, irmãos? Como pai, né, ele diz, né? Como pai, eu vos criei, o amor que eu tenho para vós é como um pai. O pai é quem tem que entesourar para os filhos e não os filhos aos pais, né? E o apóstolo Paulo, ele também precisa corrigir ainda dois outros probleminhas, irmãos. Alguém arrisca o palpite aí? Quais eram os outros dois problemas que ainda precisavam ser corrigidos pelos coríntios? Tá, ninguém arrisca, né, irmãos? Muito bem. O primeiro, irmãos, era o problema da coleta, tá bom, irmãos? Paulo ainda precisava acertar isso, os irmãos ainda não estavam bem dispostos a ofertar, tá? E a segunda era tratar aqueles que se opunham ao seu ministério apostólico, tá bom, irmãos? Então, essas são as duas ênfases, tá, irmãos? Reconciliar-se com a igreja, né? Passar tudo em panos limpos e corrigir dois erros da coleta e combater aqueles que duvidavam do seu chamado como apóstolo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aqui, irmãos? Algum irmão quer fazer algum acréscimo? Tudo bem, né? Muito bom. Então vamos lá, irmãos. A primeira ênfase, irmãos, que nós vamos tratar aqui, que nós vamos estudar, nas ênfases, né, que traz a carta de Corinto, aos Coríntios, é como a tribulação, ela nos ajuda a dependermos de Deus. Tá bom, irmãos? Veja só. Depois da saudação, o apóstolo Paulo se direciona, lá no capítulo 1, versículo 3, às dificuldades e tribulações que ele passou, tá certo? E ele direciona isso a um foco específico, a consolação de Deus. Então veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, lá no versículo 3, ele diz assim, no versículo 4, né? Que Deus nos consola em toda tribulação. Tá certo? Então, o crescimento espiritual, irmãos, dificilmente se dá sem tribulação. A palavra consolação significa se colocar junto. Então, normalmente, Deus está junto conosco, nas tribulações. As tribulações, elas nos levam a reconhecermos a nossa dependência de Deus, e isso faz com que nós nos aproximemos de Deus, tá certo, irmãos? Então, na vida cristã, a dor é o instrumento de amadurecimento que Deus traz para os seus servos, tá certo? A dor é o instrumento de amadurecimento para o cristão. É a dor, tá certo? Quer crescer? Quer desenvolver a vida espiritual? Quer aumentar a comunhão com Deus? Quer ser mais espiritual? Então aceite o sofrimento de bom grado, certo? Sabendo que dentro dessa situação é que Deus estará com você, trazendo e confirmando ali o seu consolo, tá bom? Então, irmãos, o escritor da revista, ele coloca que, ele afirma que é por meio da dor na tribulação que Deus molda o nosso caráter, tá certo? Provérbios 17, versículo 13, irmãos, diz um ensino muito importante para nós. Lá está escrito assim, olha, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas Deus prova os corações. Então as tribulações, elas servem nas nossas vidas como um instrumento de limpeza, irmãos, como um instrumento de purificação. Existem algumas escórias dentro de nós que somos pessoas decaídas, né, irmãos? Nós estávamos destituídos da graça de Deus e a partir do novo nascimento, a regeneração, ela requer uma limpeza, irmãos. Uma limpeza não superficial, uma limpeza muito profunda, irmãos. Não é?
E nós precisamos, então, nos submeter à tribulação, porque é a tribulação quem vai trazer essa purificação, essa limpeza, esse aperfeiçoamento nas nossas vidas, irmãos. E o que significa, irmãos, a palavra tribulação? Eu peguei aqui, irmãos, um dicionário do grego, e a palavra que o apóstolo Paulo usa ali para tribulação, ela tem o seguinte significado, veja aí. Pressão, angústia, sobrecarga, perseguição, tribulação, problema, dificuldade. É um substantivo da palavra tibló, que também significa esmagar, pressionar, comprimir. Você já se sentiu ou se sente assim? Esmagado, comprimido, apertado, né? Pode significar também a opressão maligna, né? Mais frequentemente, males pelos quais a pessoa é afligida, angustiada. Serve também para situações de calamidade ou perseguição. Tá? Algum sinônimo no grego, irmãos. A palavra baros, peso pesado. Peso pesado, tribulação, peso pesado. É o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, tá, irmãos? Quando nós falamos de tribulação nos nossos dias, muitas vezes nós falamos de tribulações materiais, problemas de saúde ou problemas familiares, não é isso, irmãos? O apóstolo Paulo não estava falando sobre isso. O apóstolo Paulo estava falando de coisas que iriam além dessas coisas. O apóstolo Paulo, ele trazia na sua vida, como ministro de Deus, marcas muito mais profundas, porque eram por pessoas que ele outrora não conhecia e agora até duvidavam e questionavam o seu apostolado, tá certo? Então é uma tribulação, peso pesado aqui, tá? Um dos seus sinônimos, tá certo, irmãos? Maus tratos, tá certo, irmãos? Perturbação, tá bom, irmãos? Mas também tem um significado muito interessante aqui, irmãos. A palavra portion, que é um outro significado desta palavra, que é uma carga que uma pessoa pode suportar sem que se torne um peso ou cause uma aflição. Isso remete os irmãos a alguma coisa? A palavra de Deus nos diz, né, irmãos? Deus não deixa vir sobre nós uma tribulação ou uma aflição ou uma dor maior do que aquela que a gente possa suportar. Por quê? Porque juntamente com ela, ele também nos envia o escape. Entendem, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele era objeto do plano de Deus. Assim como eu, assim como você, tá? Precisamos se submeter a tais situações, não é? Como a que nós estamos hoje aqui, estranhas, né, irmãos? O que está de frente de mim aqui, irmãos, não são vocês, não. É a cabeceira da cama que eu durmo. Não é? Nós que éramos acostumados a uma hora dessa estarmos lá na nossa igreja, né? Coisas desse tipo, né, irmãos? Outra perspectiva de vida. Hoje nós estamos submetidos a tribulações que nós nunca imaginávamos viver. Pressões, irmãos, que nós nunca, nem nos nossos piores pesadelos, imaginávamos que nós íamos passar. Quantas pessoas aqui que estão conosco, que eu consigo ver aqui, que estão há tempo sem poder ver um familiar próximo, um filho, um neto, não é isso? Ou um avô, uma avó, uma mãe, né? Que já foram acometidos, algum familiar foi acometido por esse vírus, não é? Temos lá os nossos irmãos da família Facchini, que no dia de ontem sepultaram a nossa irmã Raquel, jovem, 30 e poucos anos, não é isso? Então, meus irmãos queridos, esta palavra ela é muito propícia para os nossos dias, muito propícia, tá certo? Então, meus irmãos, este é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo ele quer tratar, só que ele ainda declara que as tribulações que ele passou na província da Ásia, veja só, irmãos, elas foram além da que ele podia suportar, tá certo? Porém, por que que Deus permitiu aquilo, irmãos? Por que que Deus permitiu que o apóstolo Paulo passasse por uma situação em que ele chegou a desesperar da vida, acreditando já ter em si a sentença de morte? Ele já imaginava, conforme ele escreve aqui, que talvez ele morreria, mas ainda assim Deus o ressuscitaria.
para que ele desse continuidade ao seu ministério? Está escrito no versículo 8, não é isso? Nós fomos sobremaneira oprimidos, acima da nossa força, até da vida desesperamos, porque tínhamos em nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, tudo aquilo aconteceu, o apóstolo Paulo ensina aqui, que era para que eles não confiassem nele. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui é que a tribulação, ela nos ajuda a aprendermos melhor, irmãos, a dependermos de Deus. Quando nós temos um bom plano de saúde, temos uma boa condição material, não é? Temos a despensa cheia, então nós corremos o risco de esquecermos um pouco quão dependente nós somos de nós. O que é a nossa vida, né, irmãos? Um fiozinho de prata que segura o cálice, né? A taça de ouro, né? E nós precisamos sempre nos lembrar, irmãos, o que somos nós? O que sou eu? O que é você? Uma criatura. Uma criatura de quem? Do único Deus, do Deus Todo-Poderoso, que precisa chegar ao objetivo final da sua criação, que é a comunhão com o nosso Pai Celestial, que é o céu, e que para isso, por vezes, será necessário, aqui nessa escola, aqui nessa vida, irmãos, passarmos por tribulações, porque é apenas na tribulação que nós aprendemos a depender de Deus. Isso nos remete a Jó. Jó era um homem que conhecia Deus. Puxa vida, era um homem temente a Deus, era um homem cuidadoso, um homem zeloso, zelava até pela espiritualidade dos seus filhos, não é isso? Porém, ele confessou com a sua boca que antes de uma grande tribulação, ele conhecia Deus apenas por ouvir falar. Mas foi depois da tribulação que ele pôde dizer: agora eu o conheço por andar junto com ele. Entende, irmãos? Então, a vida espiritual, irmãos, é mais ou menos aquilo, mais ou menos não, é bem aquilo que é detalhado lá em Ezequiel 47, a visão que Deus dá para Ezequiel, daquele anjo que mede aquelas jardas dentro daquele rio que procede do trono de águas cristalinas, um rio que vai se aprofundando, tá certo? Na primeira medida, as águas dão apenas no tornozelo, na segunda medida, as águas já dão no joelho, tá certo, irmãos? Até quando a pessoa já não consegue mais caminhar por si só, mas ela está em plena dependência de Deus, tá? Isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, na vida de muitos irmãos do passado, acontecem nos dias de hoje, a todo aquele que realmente crê em Deus e deposita nas mãos dele a sua vida, sem nenhuma reserva. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, se está entregue, não pertence mais a nós. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a ele. A nossa vida, diz a palavra de Deus, que está escondida com Cristo em Deus. Tá certo, irmãos? Muito bem, né, irmãos? Irmãos, primeira pergunta. Pergunta que eu fiz lá, né, irmãos? Mandei lá no nosso grupo. Então, como as tribulações podem cooperar, né, irmãos, para o crescimento de Deus, né? Para o crescimento do cristão. Como? Levando ele a aprender a depender de Deus. Tudo bem, irmãos? É isso que a tribulação quer nos ensinar. Lembrando daquele ditado que diz, né, irmãos? A árvore, ela só é conhecida quando ela é chacoalhada, né? Os irmãos já ouviram falar isso aí? Conhece-se a árvore que tem fruto quando ela é chacoalhada. Se ela tem fruto, o fruto cai, tá certo? Agora, se não tem fruto, aí é problema, tá certo? Muito bem. Irmãos, alguém quer fazer algum comentário sobre este assunto? Sobre a necessidade de aprendermos a viver debaixo da tribulação, a não fugirmos da tribulação. A tribulação, ela não pode nos parar, irmãos. A tribulação, ela tem que servir para nos corrigir, para nos tratar, mas para que nós possamos prosseguir mais fortes, e nas palavras aqui do apóstolo Paulo, sermos consolados por Deus, e agora consolados por Deus, estarmos preparados para que, irmãos, consolarmos as outras pessoas.
Uma pessoa atribulada que se entrega à tribulação, é um crente atribulado, ele não consola ninguém, tá certo, irmãos? Alguém conhece algum crente assim? Atribulado? Que não tem consolação? Existe, tá certo, irmãos? São pessoas que a fé está fraquejando, tá? Eu me coloco nesse pacote aí, né? Também estou debaixo de tribulações e de aflições, mas só que a palavra de Deus ela é muito clara. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, hein, irmãos? Salmos 125. Isaías 40:31 diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Tá certo, irmãos? A palavra de Deus também diz que se você se mostrar fraco na angústia, quão pequenas serão as suas forças. Então, essa prova da aflição, irmãos, nós podemos tirar 10 confiando em Deus. Como o apóstolo Paulo passou. Tá certo? Confiando em Deus, sendo consolado por Deus. Tudo bem, irmãos? Então, esse foi o primeiro ponto, tá, irmãos? Agora nós vamos falar aqui sobre a correção aqui que o apóstolo Paulo quis fazer aos irmãos de Corinto sobre a questão das ofertas, tá, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos e que os irmãos abram aí o microfone e respondam, tá? É possível, irmãos, uma pessoa de muita fé, irmãos, falhar no quesito oferta? Uma pessoa muito fervorosa, uma pessoa que tem dom espiritual, irmãos, uma pessoa que tem conhecimento da palavra, né? É possível que uma pessoa desse status espiritual, ele seja uma pessoa avarenta, que ainda não aprendeu a ofertar? O que os irmãos acham disso? Ninguém quer falar nada, né, irmãos? Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Lá no capítulo 8, irmãos, versículo 7. Veja só o que o apóstolo Paulo fala. Diz assim, irmãos: ora, assim como vocês têm abundância em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo no vosso amor para conosco. Olha quanta coisa, irmãos. Vede que também nesta graça abundai. A graça a qual o apóstolo Paulo se refere aqui é a da generosidade na oferta. Então é muito possível, irmãos, que uma pessoa muito fervorosa, tá? É muito possível, irmãos, que uma pessoa com dons espirituais, irmãos, dons aí, língua estranha, tá? Interpretação de língua, né? Uma pessoa usada por Deus demais na pregação, né? Com muito conhecimento bíblico. Ainda assim é possível, irmãos, que uma pessoa deste jeito, com tanta fé, com tanta autoridade, né? Ela seja uma pessoa avarenta, ela seja uma pessoa que ainda não abriu plenamente o seu coração a Deus, ainda necessita de uma libertação. Tá bom, irmãos? Os irmãos veem algum problema nessa colocação que eu estou fazendo? Lembram-se do que o Senhor Jesus disse lá em Mateus? No finalzinho do Evangelho de Mateus, ele disse que naquele dia ele colocaria à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes, não é isso? E aos da sua direita, o que ele diria? Vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive com frio e vocês me cobriram, né? Eu estive enfermo e vocês me visitaram, estive preso e fostes me ver, né? Possuí agora o reino que vos está reservado. E para os que estiverem à sua esquerda, o que ele dirá? Né? Olha, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Estive com frio e vocês não me cobriram. Estive doente e não foram me visitar. Estive preso e não fostes me ver. Não é? E aí lhe farão aquela pergunta, eu esqueci de dizer isso, né? Então lhe farão aquela pergunta: Senhor, mas quando foi que a gente viu o Senhor nessas condições de fome, frio, nudez, ou enfermidade, ou prisão? Então o Senhor Jesus lhes dirá abertamente:
quando fizestes ou deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, a mim vocês ou o fizestes ou deixastes de fazer. Mas aquelas pessoas dirão para ele o seguinte, irmão: Senhor, mas no teu nome eu falei outras línguas, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Não é isso que Jesus disse que vai acontecer, irmãos? Então é possível, irmãos, que uma pessoa com muita fé, com dons, ela seja uma pessoa ainda avarenta e que necessita de libertação. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha abundância de dons, de conhecimento, de palavra, tá certo, irmãos? Estava agora com um zelo pelo apóstolo Paulo, conforme ele coloca aqui, estava tudo bem, aceitaram a autoridade apostólica dele. Mas, já desde a primeira carta, que o apóstolo Paulo vinha tratando com eles, a respeito da necessidade, da generosidade nas ofertas. Tá bom, irmãos? Então, muito bom, né, irmãos? Então, irmãos, qual que é o problema, né? Qual que é o problema que existe aí? O problema, irmãos, é a falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio entre a graça recebida e a liberalidade requerida. É muito fácil nós aceitarmos a graça de Deus. Muito, né? Mas a todos quanto receberam, olha o que lhes foi dado: poder para se tornarem filhos de Deus. Isso é muito fácil. Agora, a liberalidade requerida é mais difícil, irmãos. A palavra de Deus diz que de graça recebemos, de graça nós também devemos dar, certo? E então é necessário haver o equilíbrio, irmãos. O equilíbrio. Existem pessoas que, por um lado, são como essas que nós citamos, que têm muita fé, muita autoridade, mas são avarentas. E, por outro lado, existem aquelas outras que os irmãos bem conhecem também, que são muito liberais, ajudam muito, fazem muitas caridades, estendem a mão, falam muito de amor, mas negam o senhorio de Jesus. Então é necessário o equilíbrio, começando pela salvação, começando pelo novo nascimento, começando pela entrega da vida a Jesus, então passando agora pela regeneração. E eu confesso aos irmãos que não é fácil, irmãos. É muito fácil eu falar aqui, mas não é fácil. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria, tá? Não adianta dar apenas pela responsabilidade, apenas pela consciência. Deus ele ainda requer de nós que nós façamos isso com alegria, tá certo? Então é importante frisar aqui, irmãos, que a palavra generosidade, lá na sua raiz, generare, ela quer dizer gerar, produzir ou frutificar, tá certo, irmãos? Quando uma oferta é feita, irmãos, ela produz geração de algo, ela produz produção de algo ou frutificação de algo, tá certo? Não existe geração, irmãos, sem a oferta, tá certo? Por exemplo, um exemplo simples aqui. A nossa igreja tem um trabalho de educação lá na África, né, no Sudão do Sul, não é isso? Agora, como que isso seria feito se não houvesse a oferta? Como isso seria gerado, como isso seria produzido e como nós frutificaríamos lá naquele local se não houvesse a oferta? Então, a sua oferta ela é uma possibilidade de gerar algo novo, entende? Então, veja que o seu ministério, a sua servidão a Cristo, ela é ampliada quando você é generoso, tá certo? Muito bem. A graça, irmãos, é que move o crente a ser generoso, tá certo, irmãos? É a graça. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá, a partir do versículo 1, irmãos, capítulo 8, eu vou ler aqui do versículo 1 ao 5, ele diz o seguinte, olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às regiões da Macedônia. Aqui o apóstolo Paulo está chamando a oferta de graça, olha só. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Tão voluntariamente que no versículo 4 ele diz assim, irmãos, olha aí, pedindo-nos com muito encarecimento, irmãos,
o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Irmãos, isso é mais do que voluntário, irmãos. Eles pediram encarecidamente ao apóstolo Paulo, acima das capacidades materiais que eles tinham, que pudessem participar deste serviço espiritual, porque era destinado aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela sua vontade. Tá certo, irmãos? Então, meus irmãos, o que move uma pessoa a ser generosa, sabe o que é, irmãos? É a alegria da salvação. Dificilmente uma pessoa ofertará de coração se ela estiver triste, sabia? Observa a sua própria vida e quando você está alegre, não é mais fácil você ofertar? Você teve uma boa notícia, eu quero dividir essa bênção. De que forma eu posso dividir? Alguém está precisando de dinheiro, tudo bem, vamos ajudar. Agora, uma pessoa que está debaixo da tribulação, ela ainda não teve a fé suficiente, ela ainda não recebeu o consolo, ela não compreendeu que aquela tribulação é uma bênção que Deus está trazendo para a vida dela, ela está abatida. E aí um abismo chama outro abismo, além de atribulada, fica avarenta. Então, irmãos, a graça que foi destinada a nós, ela é a graça maravilhosa, irmãos. É uma graça inexprimível. Nem o olho dos profetas, dos apóstolos viu, e nenhum ouvido ouviu, e não subiu ainda ao coração de nenhum homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem reservado para a sua vida, irmãos, é algo lindo, é algo esplêndido, é algo inefável, algo indescritível, é algo glorioso, vai gerar em você uma alegria eterna. Então, você compreendendo isso, você fica mais generoso, entende? Porque você é uma pessoa abençoada. Você é filha do Deus Altíssimo. Então, você tem uma capacidade de amar as pessoas e doar com alegria. Tá certo, irmãos? Muito bem, irmãos. Essa graça, então, é uma graça que devia ser imitada pela igreja de Corinto, tá certo? Ali o apóstolo Paulo está se referindo aos irmãos da Macedônia, tá bom, irmãos? Muito bem. Então, irmãos, um desafio que aparece aqui para as nossas vidas, tá, irmãos? Eu sei que hoje à noite vai ter o culto na casa de cada irmão aí. Talvez os irmãos passem, alguém passe com o envelope da oferta, eu não sei como é que vocês fazem aí, né? Aqui em casa é o Guilherme, que é o coletor das ofertas. Ele tem um cofrinho que ele passa recolhendo. Não sei como é na casa de vocês, vocês vão ofertar. Que ali, irmãos, naquele momento vocês se recordem o que foi ofertado a vocês, para que você tenha muito mais alegria em ofertar. E que você vá além disso. Tá, irmãos? Eu não vou querer aqui entrar em situações assim de política, social, irmãos, mas se uma pessoa no semáforo, um jovem, que não está tendo oportunidade de trabalho, tá? Independente da aparência dele, te parar num semáforo, e você, não sei qual é a sua conduta, tá, irmãos? Eu estou falando apenas que é uma oportunidade. Ou um carroceiro que pega ferro velho na rua. É uma alma, é uma vida. Seus R$5, seus R$2, seus R$10, seus R$20, pode ajudar em muito essa vida. E não pelo dinheiro, não apenas, irmãos, mas pelo amor à alma. O Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. E pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, nós recebemos o amor de Deus em nossos corações também. Então, grandes oportunidades nós temos de ser generosos, irmãos. Grandes oportunidades. Tá certo, irmãos? Pessoas em nosso meio que passam necessidades, tá? Os levantamentos que a nossa igreja faz de tempos em tempos. É uma grande oportunidade de nós gerarmos, irmãos, tá? Quando muitas pessoas, irmãos, quando chegarem lá no céu, elas verão coisas que foram resultado do seu trabalho que elas nem imaginariam, irmãos. Ao longo da sua caminhada até aqui, você deixou sementes que você não se lembra mais, sabia? Você não se lembra, e que bom que é assim. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não saiba.
mas que hoje estão frutificando, irmãos. A 100, a 60, a 30, entende? São sementes. Então, irmãos, tenhamos essa fé que move-nos a sermos gratos, uma profundidade de gratidão a Deus que nos leva à generosidade, tá certo? Aí, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele segue falando agora, no capítulo 10, tá certo? Corrigindo ali essa questão da oferta. Agora ele vai fazer outra correção, que é a respeito da dúvida do seu apostolado. Quando ele teve lá na sua segunda viagem, a visita dolorosa, ele não foi bem recebido e questionaram a sua autoridade apostólica, irmãos. Os irmãos viram na semana passada que a cidade de Corinto era uma cidade muito grande. Era uma cidade que dividia ali os dois oceanos, que tinha um fluxo, um comércio grande. Tá? Era uma cidade grega com uma cultura muito ampla. Era uma cidade em que tinha grandes figurões. Tá certo, irmãos? Muitos judeus. Foi lá que o apóstolo Paulo, por exemplo, conheceu aquele abençoado casal que vinha de onde? De Roma. Quem é esse casal? Priscila e Áquila. Tá certo? Foi lá, por exemplo, que Apolo, quando partiu de Éfeso, se dirigiu. Tá? Na primeira carta, o apóstolo Paulo menciona até Pedro aos coríntios. Então era uma cidade que tinha muitas pessoas que queriam ser líderes. E eram falsificadores da palavra de Deus, eram falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo agora ele vai começar a combater isso, tá certo, irmãos? Irmãos, uma pergunta aqui, por favor, alguém responda, tá, irmãos? Porque tá parecendo que não tá funcionando aqui o nosso sinal aqui, tá? Eu tô me sentindo aqui falando com ninguém. É assim, irmãos. Qual era a principal crítica, ou uma das críticas, que era feito contra Paulo? Alguém responda aí, por favor, a respeito do seu apostolado. Senão eu vou falar para a Simone que não está funcionando o Zoom. Pode falar, irmã Simone, vai falar. Simone Lombardi. Obrigado, me abençoou, irmã. Liga aí, o sinal ainda não saiu. Liga o microfone aí que não me ligou ainda. Aê, pode falar. Eu acho que é pelo fato dele não ter sido um dos 12 que andou com Jesus, então era muito questionada a autenticidade dele ser um apóstolo, porque um dos requisitos, né, era que tivesse andado com Jesus e ter visto a Cristo. Então ele vai fazer questão de falar que Jesus apareceu a ele. Jesus teve esse, vamos dizer, esse cuidado de aparecer para Paulo, para que ele pudesse então usar isso para justificar o seu apostolado. Eu acho que é isso, não sei. Tudo bem, pode ser sim. Obrigado, me ajudou, viu? Vi que está funcionando. Mais algum irmão quer falar, irmãos? Não, ninguém quer falar, né, irmãos? Tá bom. Amados, o que a irmã Simone falou tem toda a razão, tem toda a coerência, tá bom, irmãos? O próprio apóstolo Paulo, ele diz isso, né? Que não seria nem digno de ser chamado apóstolo, né? Pela forma que ele se conduziu antes da sua conversão a Cristo, não é? Mas Deus fez isso pela graça e Deus deu todos os sinais, não é? Necessários para que ele operasse o seu apostolado. É o que a gente vai ver agora, irmãos. Tá bom? Obrigado, Simone. Olha o que diz lá, irmãos, no capítulo 10, versículo 10. Abre aí, 10:10. Olha o que eles diziam a respeito de Paulo. Porque eles dizem, as cartas dele são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra é desprezível. Irmãos, olha o que falaram do apóstolo Paulo. Hoje, irmãos, nós reconhecemos o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é o maior escritor do Novo Testamento, tá certo? Mas naquele tempo, irmãos, as coisas ainda não haviam se consolidado. As pessoas ainda tinham as suas dúvidas e as suas confusões e as suas necessidades de aprenderem as doutrinas cristãs. Então, eles mediam Paulo pela sua presença física. E aí, então, a presença de Paulo, nós podemos ver aqui como que era, ó. É fraca. E a sua palavra desprezível. E aí criticava, eu falava, ele fica mandando essas cartas. E aqui, então, a gente vê, irmãos,
que haviam mais cartas do que a primeira carta aos Coríntios, tá certo? As cartas dele são graves e fortes, tá certo? Então faziam essa crítica ao apóstolo Paulo, tá bom? Aí, meus irmãos, então do capítulo 10 ao 12, ele vai tratar sobre isso. Lá no capítulo 11, versículo 2, irmãos, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que o zelo que ele tem, irmãos, o diferencial que ele tinha em relação aos demais que se diziam apóstolos, era o quê? Que ele cuidava da igreja para apresentá-la como uma noiva ao seu noivo. Versículo 11, capítulo 11, versículo 2. Eu estou zeloso de vocês com o zelo de Deus, porque eu vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Então, este é o primeiro diferencial que o apóstolo Paulo mostra e que nenhum outro teve, irmãos. Tá certo? Depois, irmãos, nós vamos ver o seguinte: um servo de Deus, irmãos, um servo, seja ele qual função for, nós temos conosco aqui, irmãos, líderes de departamento, tá certo? Nós temos aqui pastores, inclusive ex-superintendente nacional, mas que ainda assim não está livre de críticas, tá certo, pastor João? Não está isento de crítica, não está isento de zombaria, tá certo, irmãos? Se um dia alguém zombar de você, irmãos, não esquente a cabeça, tá certo? Olha quantos zombaram de Davi, lembra de Simei? Até pedra tacou em Davi, tá certo? O que Davi disse? Talvez ele tenha razão, se não tiver, Deus vai julgá-lo. Então, quando alguém te criticar, te zombar da sua família ou da igreja, não olha para isso. Olha para que os apóstolos, os profetas também foram criticados e zombados, tá certo? A luta não foi travada de maneira carnal, tá certo? Ele disse lá no capítulo 10, né? As nossas armas não são carnais, tá? Mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? E aí a autenticidade do seu ministério, ele vai falar lá no capítulo 11, a partir do versículo 23. Olha o que ele diz lá sobre a sua autenticidade apostólica em relação aos demais. Olha só. Versículo 22, ele fala, olha, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Até aqui, irmãos, foi tudo bem. Agora, quando fala do ministério de Cristo, aí que sai o diferencial do apóstolo Paulo. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Mas como, Paulo, que você autenticou o seu ministério? Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 de açoites, recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Versículo 32. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, guardava a cidade dos damascenos para me prender. Mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, e escapei assim das suas mãos. Então aqui, irmãos, está uma evidência do apostolado, do ministério apostólico, do apóstolo Paulo, tá certo, irmãos? São hebreus, né? São judeus, são de Cristo? Então nós vamos ver se são de Cristo mesmo. Dá uma olhada para a minha vida. Irmãos, 5 quarentenas de açoite, sabe por quê? Menos um. A lei dizia o seguinte, que se uma pessoa recebesse uma quarentena, ela não poderia receber mais chicoteada. O máximo era 40. Sabe o que eles inventaram então para Paulo? Não dá 40 não, dá só 39.
Porque nós podemos fazer outras sequências de 39 sem inteirar uma quarentena. Tá certo, irmãos? E as demais situações aí que ele mencionou. Tá certo, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha um motivo de se orgulhar, tá certo, irmãos? Ele tinha um motivo de se vangloriar, tá? Mas ele não o fazia. Quando ele começou a falar aqui com os irmãos, que ele entrou nesse ponto, ele falou assim, ó, agora eu vou perder um pouco o meu bom senso. Eu vou ser um pouco insensato para fazer vocês entenderem que o meu chamado, ele é verdadeiro, tá bom? Mas isso aqui eu estou falando como fora de mim, tá bom? É só assim, eu vou dar um tempo aqui, né, no meu bom senso, eu vou me rebaixar aqui a compreensão infantil de vocês, porque infelizmente vocês ainda não entenderam por si só, como tratando de crianças. E então o apóstolo Paulo começa a fazer a sua apresentação do seu ministério, tá? E aí ele relata a visão celestial que ele teve, né, no capítulo 12, que ele viu o céu e disse que, né, olha, eu vi o céu, né, há 14 anos atrás, fui arrebatado, e o que eu vi ali são coisas que ao homem é indizível, tá certo? E para que eu não me vangloriasse, me foi dado um espinho na carne, e eu roguei a Deus 3 vezes que o tirasse de mim, e o Senhor não o tirou, me dizendo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí então o apóstolo Paulo diz que o seu maior motivo de glória, a partir de então, é a sua fraqueza. Mas por que a sua fraqueza? Nós vamos ver aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, parte B, ele diz o seguinte, dando continuidade a essa palavra aí do espinho na carne. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, não no que eu fiz por Jesus, mas nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Aí o versículo 12, ele diz o seguinte, irmãos, versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram de fato operados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Então aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele já vai caminhando para a conclusão desta carta, lembrando, né, irmãos, que naquele tempo a carta, ela não era dividida em capítulos como nós a temos aqui. Era uma carta contínua. Aqui o apóstolo Paulo ele já está chegando na conclusão. Conforme nós falamos, é a carta onde o apóstolo Paulo ele reconhece ali a reconciliação com os coríntios, a reconciliação com o seu ministério apostólico, a reconciliação como líder daquela igreja, trata do assunto da coleta com eles e trata agora, e ele acerta com os irmãos, ele fala assim, olha, eu espero que quando nós cheguemos aí, a gente não seja envergonhado por vocês, eu já estou escrevendo de antemão, para que quando a gente chegar aí, vocês não tenham que fazer a preparação das ofertas na presença dos macedônios, que já esteja tudo separado. Então ele tratou esse assunto, tratou aqui do assunto da sua autoridade apostólica, e ele caminha lá para o fim, né? Capítulo 13, versículo 11, ele diz assim, concluindo aqui a sua carta. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então a vida cristã, irmãos, é um processo contínuo de desenvolvimento. Os coríntios, eles tinham um grau de espiritualidade, assim como eu e você temos um grau de espiritualidade. Mas ainda existe uma continuidade naquilo que Deus começou. Aquele que começou a boa obra, ele ainda não a concluiu. Ele a concluirá no dia de Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Então, neste processo contínuo, o que nós precisamos levar para a nossa vida? Nós precisamos pensar o seguinte, irmãos, o que é em nossa vida que precisa ser aperfeiçoado? Porque ele conclui dizendo isso, né? Que nós devemos buscar o aperfeiçoamento, sede perfeitos, é o que ele diz aqui, né? Então, irmãos, até que ponto essencial da nós não temos tido acordo como igreja,
seja de um mesmo pensamento. A gente faz parte de uma igreja que ela tem uma linha teológica, uma linha doutrinária, tá certo, irmãos? É uma igreja pentecostal, né? Aqui todos os irmãos conhecem, né, a história da nossa igreja. Então, nós temos que ter o mesmo parecer, ainda que algumas coisas você não aviva, você deve ter o mesmo parecer, entende? Até para que não se apresente, irmãos, como uma rebelião também, entende? Como tem sido o seu coração ao ofertar, irmãos? Não importa o valor da sua oferta, tá bom, irmãos? Não é o que você oferta, mas como você oferta. Como tem sido o seu coração ao ofertar, tá? E como você tem honrado as suas lideranças, tá bom, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo, ele faz esses questionamentos e com toda a autoridade, né, irmãos? Ele apresentando a sua liderança. Então nós temos as nossas lideranças, algumas presentes conosco, outras ausentes, em outros trabalhos, mas que nós devemos honrar, respeitar, nos submeter a eles. São pessoas que Deus constituiu sobre nós para cuidar de nós, eles vão prestar contas das nossas almas a Deus. Tá bom, irmãos? Então, a revista ela termina dizendo o seguinte: esses questionamentos serão eficazes para o nosso desenvolvimento avante. Avante, irmãos. Amados, são 9 horas e 58 minutos. Quero pedir para o pastor João que ele faça uma oração para encerrar essa escola dominical, pedindo ao Senhor que faça do nosso coração um solo fértil para a germinação desta semente, o nome dele seja glorificado em tudo, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Obrigado pela cooperação, pela paciência. Forte abraço. Amém. Irmão, eu gostaria de comentar um pouquinho só a respeito da autoridade de Paulo sendo duvidosa ou duvidada, por experiência própria. É muito comum os crentes confundirem humildade, tolerância e bondade com falta de autoridade. Isso foi experiência própria. Se você é líder e você não toma providência por razão de tolerância ou compreensão, humildade, você é acusado de falta de autoridade. Isso aconteceu comigo. É muito comum. Então, que os crentes não confundam as coisas. O líder deve saber quando ele deve atuar e quando não. Amém. Vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma aula que tivemos, ministrada pelo teu servo. Te agradecemos pela presença dos irmãos aqui conosco nesta sala. Obrigado. Te agradecemos pelo teu amor e bondade em ter distribuído para cada um de nós, falando em nossos corações, das nossas necessidades para contigo, para com a igreja, para com a tua obra, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que temos recebido nesta manhã. E te pedimos, ó Pai, que nos acompanhe durante esta tarde e à noite, e abençoa também o culto desta noite, que vai ser ministrado a longa distância. Mas, ó Deus, que a tua graça penetre em cada coração e o teu Espírito ilumine cada mente, para que possamos permanecer na tua presença até o dia da nossa partida ou da volta para nos levar a tua igreja para o céu. Te agradecemos, te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos queridos. Paz do Senhor a todos.